Estamos aqui para a nossa segunda videoaula de metodologias ativas. E nos relembrando da aula passada em que eu os convidei a participar de uma dinâmica de grupo. Lembram-se? Pois é, eu deixei um desafio para vocês de pararem um instantinho no decorrer do período, refletirem, fechassem os olhinhos, né, e fossem relembrando a sua infância até chegar em algum professor que tivesse tido alguma atividade diferenciada em sala de aula e que isso tivesse, né, alterado a sua vida, te feito relembrar nesse momento tão mais tarde, né, dessas metodologias de ensino que os professores utilizavam em sala de aula. E foi uma surpresa. 25 alunos participaram, nem todos participaram, né, da dinâmica de grupo, mas 25 alunos pararam, realmente fecharam os olhos, pensaram, refletiram e conseguiram se lembrar de professores que fizeram a diferença na sua vida. E ao relatar as histórias, né, que envolveram esses professores, encontramos diversas situações, como por exemplo, né, o uso de slide. Há tanto tempo atrás, provavelmente esse slide aqui que foi citado, né, deve ser aquele projetor de slides mesmo, então aquela imagem que dificilmente os professores utilizavam em sala de aula, mas um dos nossos alunos relatou, né, que o professor já naquela época utilizou slide, que foi tanta novidade que fez com que ele se lembrasse hoje, né, deste momento tão anterior. Alguns professores que ensinavam conteúdos de forma lúdica, então, trazendo, né, brincadeiras, jogos. Um aluno ou aluna citou que o tom suave com que o professor passava os conteúdos era uma metodologia diferenciada dos demais e que o fez se recordar desse professor. Professor que passava filmes e indicava livros para realizar debates em sala de aula. Tem algumas palavrinhas que eu vou falar aqui, vou pedir para vocês guardem essa palavrinha porque nós vamos retomar na aula seguinte, né? Então, debates é uma das palavrinhas que vocês devem guardar, por favor. Outra lembrança, né, de um participante da nossa dinâmica era um professor que fazia com que os alunos respondessem o número da chamada em inglês numa aula de inglês. Então era uma forma de irem assimilando os números. Ao final do semestre, do ano, os alunos estavam afinadíssimos nos números. Outro relatou, né, que o professor demonstrava alegria e que essa alegria, né, fazia com que os alunos relacionassem melhor os conteúdos. E esse professor, além de alegria, ele relacionava os conteúdos traçados, passados em sala de aula, com questões do dia a dia. Então não eram simples teorias, né? Eram teorias relacionadas a fatos daquele momento, da vida, do dia a dia dos alunos. Então isso fez com que o aluno se relembrasse desse professor, né? E da sua maneira de ensinar. Outro relatou que o professor ensinava matemática com jogos. Então, uma forma diferente, nós temos tantos problemas com a matemática normalmente, né? E esse aqui quebrava essa questão ensinando matemática com jogos. Outro aluno, né, outro relato, fala de que o professor ensinava tabela periódica com música. Imaginem isso, né? Tabela periódica com música. Isso fez, né, assimilar bastante, né? Outro relato é que o professor ensinava inglês com jogos e brincadeiras. Outro ainda que o professor fazia elogios, né? Tinha muita paciência e tinha uma boa coordenação da sala e conquistava isso a partir do elogio aos alunos a cada sucesso que tinham em sala de aula. Outra professora que ensinava a produção de texto com filmes, então escolhido pelo aluno. O aluno escolhia um filme e assistiam ao filme e depois aprendiam produção e interpretação de texto a partir daquele filme. Professor de biologia que dava aula sem nenhuma anotação.
ele entrava e encantava os alunos com a sua memória, com a sua lembrança, com a sua organização em ensinar sem precisar de nenhum papelzinho na mão, né, de lembretes. Outro que ensinava história e premiava os melhores da sala, trabalhava com perguntas e respostas e depois lançava as dúvidas a pesquisas, né, que os alunos tinham que fazer em casa e levar o resultado na aula passada. Outra palavrinha para vocês guardarem aí, tá bem? Pesquisas. Então nós já temos debates e agora pesquisas. Um professor que incentivava a pesquisa e apresentações orais. Então ela trazia problemas e a resolução desses problemas eram apresentadas pelos alunos de forma a desinibir, a perder aquele problema que temos normalmente com apresentações em público, né? Então os alunos desde pequeno já se lançando aí as apresentações. Professora que ensinava comunicação a partir de placas de trânsito e aí depois instigava os alunos a também realizarem algumas placas, né? E aí eles apareciam, por exemplo, com proibido fumar, na época que ainda nem era, né, proibido fumar efetivamente, então os alunos já sugerindo algumas formas de comunicação visual. Professor que ensinava matemática com brincadeiras, e isso encantava os alunos, com certeza, né? Quem esquece desse professor de matemática? Um outro professor de matemática que fazia simulação de um supermercado em que todos os alunos tinham que comprar, fazer compras, né? Então aprender a trabalhar com o dinheiro, trabalhar com a conta, né? Para verificar se o dinheiro dava para todas as necessidades que o aluno tinha de compras. Então ele trazia e simulava em sala de aula um supermercado. Professor que trabalhava o meio ambiente, a natureza, convidou os alunos para irem fazer uma atividade junto à natureza e lá o assunto da aula daquele dia era meio ambiente. Professor que ensinava também com o desafio de apresentar-se em público, né? Mesmo os alunos bem pequenos do Fundamental 1. Professor que ensinava com experiências, né? Experiências práticas, por exemplo, um copo com papel, balde, água, o professor transferia tudo isso para um estudo de pressão atmosférica, né, com o Fundamental 1, então crianças ainda bem pequenas. Professor de história que ensinava as diferenças e evoluções a partir de trazer para a sala de aula, por exemplo, um açúcar mascavo e um açúcar refinado para mostrar diferenças, definições, evolução da própria história, né, da cana-de-açúcar e tudo mais. Então, foi uma atividade bastante proveitosa, né? Quem realizou a atividade com certeza se lembrou de aspectos que vai poder utilizar aí na sua vidinha prática, né? E demonstrou nessa nossa dinâmica de grupo que entendeu a proposta mesmo, né? De relembrar desses professores, era para relembrarmos de metodologias de ensino e tudo isso, né, que foi utilizado aqui pelos professores há tanto tempo na vida dos alunos, efetivamente foram metodologias de ensino que efetivaram o aprendizado desses alunos, né, e uma lembrança tão futuramente. Então, palavras para a nossa próxima videoaula. Eu vou agora disponibilizar o texto, outro exercício que deve ser feito no QMágico, tudo isso valida notas, né, são as nossas avaliações continuadas realizadas aí no QMágico, mas para a próxima aula, fixem aí na cabecinha de vocês, guardem essas informações: pesquisas, resolução de problemas e debates, ok? Então isso vai permear aí a nossa próxima videoaula, em que adentraremos as metodologias ativas, ok? Então era isso para hoje, bons estudos para vocês e até breve. Tchau, tchau!